paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Que bom poder estar com vocês aqui neste momento. Ouça só, nós iremos participar de mais uma série. Desta vez, a série será A Minha Família Protegida por Deus. Isso mesmo, a minha família protegida por Deus. Nós iremos nos edificar através da palavra do Senhor. Como que nós iremos fazer cobertura em nossa casa? Como que nós iremos entender o conceito de família nos dias atuais? Como que nós podemos proteger a nossa família do ataque ou dos ataques dos nossos inimigos? Então, vem conosco, porque o canal tem um propósito de trabalhar temas específicos e importantes, sempre à luz da Bíblia, tá bom? E o texto que nós utilizamos como referência para essa temática está em 1 Samuel, capítulo 30, e os versículos a seguir. A série começa hoje, estarei lendo apenas alguns versículos e assim sucessivamente a partir dos próximos vídeos. E sucedeu quando Davi e os seus homens haviam chegado a Ziclag, no terceiro dia que os amalequitas haviam invadido o sul de Ziclag e ferido a Ziclag e queimaram com fogo, e havia levado cativas as mulheres que nela estavam. Eles não mataram nenhuma delas, nem grande, nem pequena, mas as tomaram e prosseguiram no seu caminho. Então, Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados a cativo. Vamos entender aqui o texto. Davi está se refugiando em uma das terras ou no território dos filisteus. Ele fez amizade, aliança com o rei Aquis, porque o seu sogro Saul estava querendo a sua morte por causa de uma profecia, a sua morte por causa de uma revelação. Davi seria o próximo rei de Israel. E todos os desafios que Saul entregava a Davi fazia com muito louvor. E surpreendia Saul em tudo aquilo que ele fazia, porque o Espírito do Senhor estava sobre Davi. Davi, ele foi expulso de Israel, ele estava sendo foragido de Israel, ele era um procurado em Israel pelo rei, por causa da profecia de suceder o seu sogro Saul. Davi então faz uma aliança com Aquis, porque os filisteus eram um arco inimigo de Israel, e ali com certeza imaginava Davi que Saul não estaria o procurando. Chega o dia da batalha, onde que os israelitas vão enfrentar os filisteus. Davi agora, como uma situação de honra, uma situação de dívida, Davi como uma situação de dívida, ele acaba indo à guerra ou querendo ir à guerra junto ao rei Aquis e também os seus príncipes. Na reunião dos líderes dos filisteus, os príncipes dos filisteus observam a decisão do rei Aquis de levar Davi na guerra. E eles rejeitam essa ideia de levar Davi na guerra, porque eles acreditavam que quando Israel levantasse as suas bandeiras e começasse a cantar louvores ao vosso Deus, o coração de Davi poderia mudar, que ao invés de lutar ao lado dos filisteus, ele começaria a matar os filisteus. O rei Aquis então envia Davi de volta para casa. E aonde Davi estava morando? Davi estava morando em um dos territórios dos filisteus, que é Ziclag. Ao chegar naquela região, inicia então a leitura do texto que nós fizemos. Que o versículo 1 diz: E sucedeu quando Davi e os seus homens haviam chegado a Ziclag, no terceiro dia que os amalequitas haviam invadido o sul de Ziclag, o sul de Ziclag, referido a Ziclag, e a queimaram com fogo. Os amalequitas entenderam a guerra entre os filisteus e Israel. Aproveitou o esvaziamento de soldados em algum território, e a Bíblia é muito específica, dizendo que é a região sul. Aproveitou o esvaziamento de soldados
e invadiu aquele território, levando crianças, levando as mulheres, prata, ouro, os bens que aquele território tinha, até chegar na região de Ziclag, região essa que Davi e os seus homens estavam morando. E quando Davi chega junto com os seus homens na sua casa, ele observa que os seus bens foram levados, que as suas esposas foram levadas, os seus filhos foram levados. A cidade estava vazia. E o versículo 2, e havia levado cativas as mulheres que nelas estavam. Eles não mataram nenhuma delas, nem grande nem pequena, mas a tomaram e prosseguiram no seu caminho. Versículo 3, então Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que ela estava queimada pelo fogo, e as suas esposas e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados a cativo. O primeiro ponto que nós queremos abordar aqui com vocês é que o diabo, o mundo, os espíritos que rodeiam para destronar a nossa família, eles planejam um ataque direto. Em tempos atrás, nós falávamos sobre mensagens subliminares que aconteciam em desenhos da Disney, que aconteciam em filmes, que aconteciam em novelas, que aconteciam em mensagens que apareciam na mídia, mas agora não. Nós vivemos um período onde o ataque às nossas famílias são diretas. O diabo está lá dizendo que é ele. A pornografia está lá, explícitas. A mensagem está lá para distorcer o conceito de família de maneira real. Seja ela num filme, seja ela em um desenho, seja ela em uma novela. Hollywood está lá, levando uma mensagem de destruição direta à família e sendo influenciado por espíritos malignos. Nós precisamos de entender, assim como aconteceu nesse período, o ataque às nossas famílias está acontecendo de maneira direta. Observe aqui 3 pontos importantes que eu quero falar com vocês. O primeiro ponto, que é a relativização. É um ataque direto. É um ataque direto. O conceito de família passou a ser relativo. A estrutura patriarcal ou a estrutura de família, homem, mulher e filhos, e essa união de pessoas ser chamado de famílias, se tornou relativo. Porque família agora pode ser 2 homens, família agora pode ser 2 mulheres, família agora pode ser um homem de 70 anos casado com uma moça de 12, 13 anos. A relativização de família está aí, de maneira clara. E nós precisamos de ficar atentos. Primeiro ponto, nós vamos ter que a relativização do conceito de casamento. O casamento monogâmico, tradicional, virou relativo. Passou a ser um contrato social que se der certo vai, se não der certo a gente rompe. Então, o casamento se tornou relativo. Segundo ponto, terceiro ponto, a criação de filhos pelos seus pais se tornaram também relativos. Os pais estão perdendo aos poucos a autoridade sobre os seus filhos, porque relativizaram também a autoridade do pai, da mãe sobre os seus filhos. Agora, em poucas famílias, já se usa o termo de cuidador, não mais pai e não mais mãe. Doenças da alma é uma das armas que o diabo tem utilizado para a destruição de muitos lares. Então, dentro da estruturação da relativização, do ataque direto dos 3 pontos do texto que nós lemos, observe que os amalequitas invadiram a terra, roubaram as famílias, levando filhos e mulheres, atearam fogo naquela cidade e foram embora. Um ataque direto. Esse é o primeiro ponto.
Então, a relativização do casamento, a relativização da formação dos seus filhos e doença da alma. Isso é um ataque direto. Mas vamos entender isso daqui à luz da Bíblia. Em Gênesis 2, 24. Olha o que a Bíblia está dizendo em Gênesis 2, 24. O que está escrito? Um texto muito conhecido. Gênesis 2, 24. Ouça só. Por isso o homem deixará o seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e eles serão uma só carne. Isso não parece relativo. Isso não parece relativização do casamento, que é sagrado diante de Deus e está registrado na Bíblia Sagrada. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e ambos se tornarão uma só carne. Não existe relativização no casamento. O casamento não foi feito para que, se der errado, haja o rompimento como um contrato social de dois CNPJs. Vamos ver o que Mateus está dizendo, por favor. Mateus capítulo 19. Como eu falei, nós iremos estudar sempre aqui à luz da Bíblia. Eu faço falhar da Bíblia aqui, nos chama muita atenção. Vamos lá. Mateus capítulo 19, versículo 5, versículo 6, um tema também muito conhecido, um texto muito conhecido. Mateus 19, versículo 5. E disse: portanto, deixará o pai e a mãe, e se unirá à mulher, e ambos ou os dois serão uma só. Por isso eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, nenhum homem separe. Não parece relativização. O homem não separa, o homem deixa a sua primeira família, que são seus pais, e começa a construir a sua própria família. Isso não parece relativização. Então, pelo amor de Deus, não entre nessa filosofia do diabo, que o casamento é relativização e que, se não der certo, você precisa caminhar para um caminho de separação. Claro que existem algumas ressalvas, existem alguns pontos importantes que precisa ser ponderado, né? Violência doméstica é um dos pontos importantes, na verdade. Cativeiro, às vezes a família está sendo tratada em situação de cativeiro, isso precisa ser também ponderado, e a lei dá respaldo para isso, para violência doméstica, para cativeiro, para falta de sustentação daquela família. Então, existem alguns pontos que precisam ser ponderados, mas à luz da Bíblia, um casamento saudável, que por discussões quaisquer haja um rompimento, por não haver compatibilidade de gênero, não, isso daí não é aprovado por aquilo que nós aprendemos na Bíblia Sagrada. Segundo ponto, né? Liberdade total dos filhos. Se estão relativizando a criação dos filhos, vamos ver o que a Bíblia diz? Não. Efésios 6,4, por favor. Efésios 6,4. É muito bom nós lermos a Bíblia Sagrada. Efésios 6,4. O que o texto diz? E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação dos filhos. Não existe relativização na formação dos filhos. Os pais precisam criar, é o formar o caráter, é guiar no caminho reto, é acompanhar o seu crescimento. Isso daqui não é relativização. Guiar os seus filhos na disciplina, se necessário, tem que disciplinar. Há pouco tempo nós vimos um caso de uma criança que fez um show dentro de um avião. Então, peraí. Os filhos não podem mandar nos pais. Os filhos não podem mandar em si mesmos. Os pais têm total liberdade de influenciar no relacionamento primário, de um namoro. Total liberdade de influenciar na escola que vai estudar. O filho não pode escolher a escola que vai estudar. O pai tem que decidir. Tem que guiar os seus filhos no caminho que ele precisa trilhar. Até porque a formação de vida está acontecendo agora. Quem manda na minha vida sou eu. Isso não existe. Pela luz da Bíblia, os pais precisam de criar e disciplinar os seus filhos. Olha o que o texto bíblico diz. Admoestar
meditando no Senhor, advertindo à luz da Bíblia, apresentando para a criança os princípios bíblicos de obediência a pai. Isso não é relativização. Não deixa o mundo cuidar da sua família por causa de uma lei da palmodinha. Não deixa o mundo cuidar da sua casa. Não perca as rédeas da tua família. Provérbios capítulo 22, versículo 6, e nós finalizamos essa primeira etapa. Provérbios 22, versículo 6. Olha o que o texto bíblico diz em Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho que se deve andar. E ainda quando for velho, não se esquecerá dele. Olha a importância da formação, da presença, da participação do pai, participação da mãe. Quando o filho chegar à fase adulta, ele vai se lembrar dos conselhos e da disciplina que o pai aplicou no seu filho. Não abra mão da sua família por causa do espírito do relativismo que está entrando dentro de muitas casas. Vamos orar? Deus, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado por esse momento de edificação. Que o Senhor dê para cada um, Senhor, que é pai e que é mãe, a direção do seu lar de maneira correta, segundo a tua palavra. Não permita que eles percam a rédea, Senhor, da família. Não permita que eles percam, Senhor, a direção da sua casa. Deus, não permita que eles percam o casamento e nem seus filhos, mas que o Senhor os edifique para a glória do teu nome. Se eles estão conosco neste momento, Senhor, é porque o Senhor tem muito para entregar para eles. E que todas as palavras que for liberada da minha boca possa chegar até eles como uma semente plantada em terra boa para dar fruto no tempo certo. Que Deus em Cristo, meus irmãos, vos abençoe e fique na paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.